Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Me chamo Silvia Marçal. Todos os sábados eu recebo conhecimento através desse sistema Net4. E hoje é um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouco do meu conhecimento. Eu sou gerente Sorin, eu sou parceira dessa multinacional há 15 anos e vamos aproveitar a nossa manhã de sábado com bastante conhecimento. Quero agradecer também ao convite que foi feito para mim estar aqui com vocês. Então, muito obrigada a todas as pessoas que estão por trás desse sistema Net4. Hoje, o nosso conhecimento você vai poder enviar para todos os seus amigos. Vai ser um bate-papo muito legal mesmo. Então, vamos embora que conhecimento é poder. De antemão, hoje o nosso tema é sobre o ômega 3. Quais são os benefícios do ômega 3? Ele não está só associado a colesterol, triglicéridos, ele nos traz muito mais benefício do que só isso. Só que antes de a gente falar sobre benefícios de ômega, eu sei que você, convidado, que pode estar aqui na sala, você, FBO, principalmente os novos, você já deve ter se deparado com vários ômega 3. Se você entrar numa farmácia, por exemplo, você vai ver vários ômegas. E como se decidir? Como avaliar aquele ômega? O que o ômega tem que ter para me trazer os reais benefícios que ele tem? Então, isso é muito importante. Antes de eu falar da qualidade do ômega 3, né, do ARC-C, antes de eu dizer dos benefícios dele, eu quero passar para vocês um pouco de como saber, né? Como escolher um bom ômega 3 e um bom ômega 9. De antemão, já segundo a doutora Priscila, né, que é uma nutricionista bem conceituada, que eu sigo ela nas redes sociais, ela diz o seguinte, que o ômega ele é um dos suplementos mais indicados por médicos e nutricionistas, porque nós não conseguimos adquirir através da nossa alimentação diária a concentração de ômega necessário para suplementar o nosso corpo, para manter a saúde vital do nosso corpo. Então, o que acontece com isso? Devido ser um suplemento mais indicado por eles, aumentou também a demanda, a fabricação de ômega. Então, por isso que nós temos que ter um cuidado maior na hora de avaliar esse ômega. Então, vamos lá, para o ômega. Nós achamos, quando a gente chega para olhar o rótulo do ômega, a gente vê assim, óleo de peixe. Então, nós já associamos que óleo de peixe é ômega. Não. O óleo de peixe tem várias gorduras dentro dele, inclusive gorduras saturadas, que não fazem bem ao nosso organismo dentro do óleo de peixe. Então, o que tem que prevalecer dentro do óleo de peixe é o EPA e o DHA, que são os dois ácidos graxos que serão os responsáveis por trazer os benefícios. Então, não adianta eu chegar no rótulozinho do ômega, por exemplo, e ver a concentração de ômega. Vou dar um exemplo aqui desse aqui. Ômega 3, 1.305 miligramas. Tá? Aí caraca, tem ômega, né? Então, tem uma boa quantidade de ômega, eu vou consumir, mas eu não me atenei, porque eu acho que todo óleo de peixe é ômega e ali só vai ter ômega. Eu não me atenei ao que é essencial dentro do óleo de peixe, porque o que é essencial dentro do óleo de peixe, o mais importante dentro desse óleo de peixe, é a concentração de EPA e DHA. Segundo a Anvisa, tá? Para a Anvisa liberar um ômega, olha, presta atenção nessa informação. Para a Anvisa liberar um ômega para ser vendido, ele olha para a concentração de ômega e ele só precisa ter 100 miligramas. E essa quantidade, ela é insuficiente para manter a saúde dos nossos órgãos, né? A saúde vital, trazer um equilíbrio nutricional para o nosso organismo. Só que os médicos e nutricionistas, eles indicam mais de 1.200 miligramas por cápsulas. E o que nós temos que entender é, quanto menos ômega tem na cápsula, maior é a quantidade de gordura saturada. Então, nós precisamos de muito ômega, não só 100 miligramas.
Porque, às vezes, o que é que a gente se apega também na escolha do ômega? Ah, a Anvisa liberou. Ok, a Anvisa ela tem um mínimo para poder liberar. E no ômega, ela também trabalha nesse mínimo, que é os 100 miligramas de ômega 3. Mas a gente tem que lembrar que isso não é o suficiente. Que isso não vai dizer que aquilo ali é um bom suplemento. Entendeu? Então, lembre-se o seguinte, quanto menor a quantidade de ômega, maior é a probabilidade de ter gorduras saturadas e colesterol dentro dessas cápsulas. E o mais importante dentro do ômega, dentro do óleo de peixe, porque né, o ômega vem do óleo de peixe, o mais importante dentro desse óleo de peixe é a concentração de EPA e DHA. É isso que vai fazer a diferença entre o ômega, vai dar a qualidade nesse ômega. E é necessário pelo menos 1.200 miligramas. Na soma do EPA e DHA tem que dar 1.200 miligramas. Então, a gente tem primeira atenção que nós temos que ter na escolha do ômega. Outra atenção que nós temos que ter, e é de extrema importância, porque isso está causando danos à saúde, é se esse ômega é livre de metais pesados. Assim como nós temos preocupação, tá, em relação a herbicidas, fungicidas, nós também temos que ter a preocupação em relação ao metal pesado. E como é que eu vou saber que aquele produto, aquele ômega que eu estou comprando, aquele ômega que eu vi, né, ele não tem metal pesado? Através dos selos. Então, tem vários selos, eu vou citar aqui 4 selos, mas tem vários selos que nos ajudam a poder identificar se aquele ômega tem ou não metal pesado. Um dos selos é o IFOS, o outro é o Intertec, o outro é o Allau e o outro é o Pronave Pure. Então, se o ômega que você está olhando, ele já tem a quantidade de EPA e DHA top, né, que é acima de 1.200 miligramas, se ele tem a concentração de metais, se ele é livre de metais pesados e ele tem no rótulo dele um desses selos que eu falei, ele já começa, olha, esse ômega já começa a ficar legal, esse ômega já vai trazer benefícios. Eu não estou só simplesmente ingerindo óleo de peixe, porque tem muitos produtos que só contém óleo de peixe e não traz os benefícios do EPA e do DHA, que é o principal ingrediente que tem que ter, vamos dizer assim. Então, esses 4 selos, eles nos mostram que aquele produto ele é livre de metais pesados. Ele vai dizer que aquele ômega ele tem uma procedência respeitada, principalmente nas leis islâmicas, ideal para diferente população. Então, se ele tem um desses 4 selos, a maioria da população mundial pode fazer uso, principalmente, inclusive, os muçulmanos. Olha que legal. Então, é outro fator que nós temos que observar. Então, a primeira coisa que a gente viu aqui é que óleo de peixe nem sempre é ômega. Nem sempre vai trazer os benefícios do ômega. Que dentro do óleo de peixe existem outras gorduras também, inclusive as saturadas e muito colesterol. Vimos também que a Anvisa, ela libera, né, para venda a partir de 100 miligramas de ômega, mas isso não é o suficiente, isso não traz qualidade a esse suplemento. Vimos também, até agora, na escolha do nosso ômega, que o que importa dentro do ômega é a concentração dos ácidos graxos, que é o EPA e o DHA. E temos que também que observar que esse ômega é livre de metais pesados. E como é que a gente vai ver isso? Através dos 4 selos, que é o IFOS, né? O Intertec, o Allau e o Pronave Pure. Fechado? Outra coisa que nós podemos, tá? Outra coisa que nós podemos avaliar se aquele ômega ele é de boa procedência ou não, é se ele contém vitamina que vai ajudar a combater os radicais livres, que vai fazer com que esse ômega se mantenha na pureza e na qualidade para poder ser ingerido. E uma outra coisa que ninguém repara no ômega é que ele precisa ter uma embalagem opaca.
Por que ele precisa ter uma embalagem opaca na hora de eu avaliar se esse ômega é bom ou não? Justamente por conta da luz. Como eu falei agorinha, ele se quebra facilmente, ele oxida facilmente e ele é sensível ao calor, ele é sensível a essa luz. Então, a embalagem precisa ser opaca para poder a gente fazer o quê? Proteger aquelas cápsulas de ômega e ela não se oxidar. E, além disso, precisa, sim, ter a vitamina E presente nele. E o ômega está longe de ser um alimento só para diminuir o triglicérido, está longe de ser um alimento só para diminuir o colesterol, está longe disso. Ele vai muito além disso. Ele vai auxiliar no desenvolvimento e funções do cérebro. Então, ele vai ajudar na nossa memória, ele vai ajudar na nossa concentração. Para você ter noção, a criança, né, quando a gente começa, é o cérebro. Então, já existem estudos aí falando que a mãe que se alimenta no início, ou antes mesmo de pensar em engravidar, a criança, ela é muito mais inteligente. Por quê? Porque o ômega, ele é o alimento do cérebro. Ele ajuda no desenvolvimento e manter as funções cerebrais, como memória e concentração. Tem crianças que já tem estudo também falando sobre isso, crianças que tomam ômega. Por quê? Porque o TDAH, né, ele traz a falta de concentração para muitas crianças. E muitas crianças, devido ao celular, devido à agitação do dia a dia mesmo, fica muito preso dentro de casa. Então, o que acontece? Eles perdem a concentração e eles ficam mais agitados. Então, o ômega já está fazendo parte da suplementação de crianças com TDAH. Então, ele ajuda a emagrecer, sim, o ômega ajuda a emagrecer. Uma que ele vai limpar suas artérias, uma que ele vai diluir, né? Vai ajudar ali a remover gorduras. E outra, o ômega, ele te dá saciedade. Quem aqui já não tomou ômega e falou, eu estou satisfeito, né? Eu estou cheio. Na verdade, é essa palavra, eu estou cheio. Eu quis falar bonito, né? Estou satisfeito. Mas eu estou cheio. Então, é essa sensação. Então, o ômega, ele te traz saciedade por ser uma gordura. É uma gordura boa, mas é uma gordura. Então, toda gordura, ela traz saciedade. E, além de ajudar a eliminar ali, né, diluir um pouco as gorduras. Ele previne também doenças cardiovasculares, como infarto, como AVC. Se vocês observarem, tudo que eu falei aqui é sobre prevenção. Tá? Por que sobre prevenção? Porque toda suplementação ela é para prevenir. Quem bem soubesse se prevenia, não esperava a doença chegar para poder fazer alguma coisa. Porque quando a doença chega, quem trata dela é médico. Quem trata dela é um nutricionista, quem trata dela é um oncologista, dependendo da doença. Então, quem vai tratar a doença são aquelas pessoas formadas para isso. Agora, eu posso me ajudar, eu posso me prevenir. Então, todo mundo que está aqui na sala pode fazer essa prevenção. Então, tudo que quando a gente faz a ingestão de um ômega de qualidade, com todos aqueles quesitos, né, aprovados que eu acabei de falar, então, o que você faz? Você está se auto-prevenindo, você está prevenindo que apareça algumas doenças, ok? Então, ela melhora o humor. Por que ele melhora o humor? Porque ele aumenta o nível de serotonina, então nosso humor fica melhor. Ele previne a osteoporose. Ele trata a nossa pele, ele rejuvenesce a nossa pele, ele traz como é que eu posso dizer para vocês? A oleosidade natural da nossa pele, então ele traz isso de volta, ele aumenta a nossa imunidade. Então, a gente sabe que uma imunidade, né, boa é uma forma do nosso corpo se proteger e prevenir. E ele ajuda a desinflamar o corpo, porque o ômega 3 e o ômega 9, eles são anti-inflamatórios. E se vocês observarem, a alimentação, né, do dia a dia, ela está tão cheia de metais pesados, tão cheia de agrotóxicos,
tão cheia de aditivos químicos, que isso tudo acaba inflamando o nosso corpo. Cheio de sódio, cheio de açúcar, cheio de gorduras saturadas, e isso vai inflamando o nosso corpo. Então, o corpo inflamado, ele traz o quê? Ele traz doenças. Um corpo inflamado, ele traz o quê? Ele traz principalmente dores articulares. Às vezes a gente está com uma dor articular e a gente acha que associa aquilo com uma osteoporose, ou com uma artrite, ou com uma tendinite. Não. É o seu corpo respondendo à sua má alimentação. É o seu corpo respondendo às suas escolhas erradas de alimentação. Então, o seu corpo, ele responde como? Doendo. Ele precisa do EPA, tô doendo. Então, o que que o ômega faz? O ômega, ele ajuda a desinflamar esse corpo. Quando ele desinflama esse corpo, até as articulações melhoram. Fechado? Então, já que nós agora conseguimos, já sabemos, né, como identificar, por que eu acho interessante nós levarmos aos nossos clientes, aos consumidores, né, aos NSDPs, aos clientes VIPs, essa informação de como escolher um ômega? Porque a primeira coisa que um cliente leigo, que ele não sabe, tá? Como avaliar a qualidade de um ômega, ele olha para o preço, ele não olha para a qualidade, ele olha para o preço. Quando um cliente ou quando a gente mesmo não sabe dos benefícios daquele produto, a gente olha para onde? Para o preço. A gente não olha para o benefício. Então, por isso que eu acho interessante a gente levar essa informação de como avaliar um ômega, porque quando a gente faz essa avaliação de como avaliar, o que tem que ter dentro dele, como é que tem que ser a embalagem, ele tem que ter vitamina E, o EPA e o DHA, ele é essencial, que o simplesmente óleo de peixe não é ômega, não quer dizer que tenha ômega, a quantidade presente, né, do EPA e do DHA presente nesse ômega. Quando a gente leva esse tipo de informação, não tem como eu comprar um ômega por R$80. Não tem como eu comprar um ômega por R$100. Não tem como eu comprar aquelas promoções que aparecem, né? Compre 3 frascos de ômega por, sei lá, R$200, parcelado não sei quantas vezes. Não existe isso. Ômega não é um suplemento barato. Ele nem tem como ser um suplemento barato. Porque você pega o peixe, você extrai o óleo do peixe, do extrair o óleo do peixe, você tem que tirar o que é de verdade o ômega. Então, você extrai e você, além de extrair o que é de verdade o ômega, esse ômega tem que estar livre de metais pesados. Além disso, você tem que colocar dentro dele uma vitamina E, né, que é uma vitamina antioxidante. Então, tudo isso, ele faz com que o suplemento, é um conjunto de coisas que faz com que o suplemento nos traga aqueles benefícios. E é comum a gente ver pessoas que falam assim, eu estou tomando ômega e não estou vendo o resultado, né? O resultado esperado. Claro, de repente você está comprando gato por lebre. De repente você está ali consumindo óleo de peixe, cheio de metais pesados. Então, você não está tendo o benefício real do ômega. E agorinha, já sabendo de tudo isso, nós vamos avaliar o ômega 3, que é o ARCT-C da Forever Living. Tá? Então, nós vamos ver juntos aqui, vou colocar um slide aqui para vocês, nós vamos ver se esse produto aqui está de acordo e passa naquela avaliação que eu falei para vocês anteriormente. Então, tela compartilhada com vocês e vamos avaliar o ARCT-C da Forever Living. Então, ele tem o DHA e o EPA, que são ácidos graxos poliinsaturados, é um conjunto de gordura das quais fazem parte e esses nomes aí, que nós não temos que nos apegar a nome, tá? Nós temos que nos apegar à qualidade do produto, ok? E o melhor de tudo, a concentração de DHA e EPA dele é de 600 miligramas de DHA, de EPA e 600 miligramas de DHA, ok?
Então, quem são o DHA e o EPA? Tá? Então, se a gente for ler aqui, é tudo aquilo que eu falei para vocês, vai dar a qualidade dele. Então, o EPA ele é responsável por quê no nosso organismo? Então, é atribuído ao EPA a ação anti-inflamatória. Lembra que eu falei para vocês que o ômega 3, que é o EPA e o DHA, esses ácidos graxos, eles têm ação anti-inflamatória, pois atua na produção de substâncias chamadas prostaglandinas. Isso a gente não precisa saber. Esse material, ele é material oficial, tá? Que vocês vão poder estar lendo. Vocês vão no site, esse material ele foi feito pelo setor de marketing da Forever Living, que inclusive está de parabéns, na prostaglandina. Estudos apontam também inúmeros benefícios para a saúde cardiovascular e a circulação, já que pode impedir que plaquetas se unam formando coágulos, que podem causar trombose e AVC. Está associado, segundo pesquisa na área médica, à melhoria da condição da saúde de pessoas com obesidade, celulite e artrite reumatoide. Gente, ele é um alimento maravilhoso para tirar aqueles furinhos que nós mulheres somos incomodadas com ele, chamada celulite. Porque celulite é o quê? Uma inflamação. Não é verdade? Celulite é uma inflamação. Então, se eu tenho uma concentração boa de EPA e ela tem uma ação anti-inflamatória, ele vai também ajudar a desinflamar aquelas celulites. Olha que coisa boa, mulherada. E o DHA? Ele já é considerado, segundo estudos, um ótimo alimento para o tecido renal, neural, facilitando os processos cognitivos e de memória, uma vez que grande parte do cérebro é composta por gorduras. É atribuído a estes ácidos graxos propriedades antioxidantes, assim como existem diversos estudos que afirmam que o DHA impede a formação de substâncias nefastas aos neurônios e aumenta as substâncias anti-inflamatórias e neuroprotetoras. Então, ele vai proteger o cérebro, também tem ação anti-inflamatória, além de proteger contra doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, além de fazer parte, tá, da retina dos nossos olhos. Vocês viram que um não é mais importante do que o outro. O EPA não é mais importante do que o DHA e o DHA não é mais importante do que o EPA. Eles precisam andar junto. A concentração de ambos precisa ser igual ou equivalente para poder trazer todos esses benefícios. Então, nós vamos lá para o início do nosso treinamento, né, na qualidade. Então, óleo de peixe sozinho não quer dizer que vai trazer o benefício. Ok? O que vai trazer o benefício é a concentração de EPA e DHA. Aqui está o rótulo do nosso produto, que vocês podem ver, olha. O ômega 1305, que é a soma de 600 miligramas de EPA, 600 miligramas de DHA, e tem o ácido oleico. O ácido oleico é o ômega 9. Então, o nosso produto contém ômega 3 e ômega 9. O ômega 9, ele já é mais fácil de ser encontrado, ele é mais fácil de ser suplementado. Nós temos o costume, né, de consumir eles através do azeite de oliva, mas eles também se complementam, eles trazem benefícios. Então, quando você junta o ômega 3 e o ômega 9, ele aumenta os benefícios para o nosso organismo. Então, ele aumenta a camada de prevenção para o nosso organismo, ok? Então, muito atento também que no próprio rótulo ele diz, né, que tem para quem tem alergia aos peixes, porque tem pessoas que têm alergia, então a gente tem que ficar bem atento a isso. Olha que curiosidade, você sabia que 15 latas de atum ou de sardinhas são necessárias para consumir a quantidade ideal de DHA por dia? Isso torna o consumo inviável. Por isto, em diversos casos, é indicada a suplementação do ômega 3. Vocês lembram que eu falei da doutora Priscila, que é uma nutricionista? E ela fala sobre isso, que os médicos e os nutricionistas, eles indicam a suplementação de ômega porque a gente, às vezes, não consegue
fazer o consumo necessário diário através de uma alimentação. Por isso que é de extrema importância a suplementação de um ômega de qualidade, ok? Você sabia que a fórmula do Forever Sea tem aroma cítrico? Isto torna o consumo agradável tanto pelo cheiro quanto pelo sabor, quanto as cápsulas são ingeridas. Muitos consumidores de ômega deixaram de consumir ômega, por quê? Por conta do gosto. Quando você ingeria o ômega, aí ele estourava, aí voltava, aí você ficava rotando o peixe, e isso fazia um desconforto para as pessoas. E a Forever Living, pensando, tá, nesse desconforto e trazer uma qualidade melhor aos seus clientes, ela adicionou óleo de limão. E quando se adiciona óleo de limão, além de diminuir esse odor, ele aumenta a qualidade do ômega. Porque lembra que eu te falei que o ômega precisa ter a vitamina E, que é uma vitamina antioxidante, e ele contém agora o óleo de limão, que é outra vitamina antioxidante, aumentando o poder e melhorando a absorção e a qualidade, e ainda combatendo os radicais livres, ok? E hoje eu vou contar uma historinha para vocês. Eu estava grávida da Ana Mel. E enjoando muito, primeiro, segundo, terceiro mês. E fui fazer uma visita para um cliente. E distante aqui, tá? Distante aqui da onde eu moro. E estava eu e Marcelo, e ele dirigindo. Quando chegou lá, eu fui fazer o teste do ômega. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas coloca aí no YouTube que tem. O teste do ômega, que são 2 cápsulas de ômega no copo descartável com água morna. A água morna simula a temperatura do nosso corpo. E as cápsulas de ômega, na hora que elas estouram, elas vão corroer esse copo. E nessa que ela corrói esse copo, não é que ela vai corroer o nosso estômago. Ela prova a eficácia, ela mostra que ali contém, sim, ácidos graxos poliinsaturados, que é o EPA-DHA. É isso que prova nesse teste, tá? Então, na hora que eu estourei, que antigamente na nossa fórmula não tinha óleo de limão, na hora que eu estourei, voltou para mim todo o óleo. Então, cheiro de peixe, eu enjoando, mas mesmo assim, me mantive na classe, fiel, e terminei o atendimento ao cliente, né? Então, isso assim, o óleo de limão, ele trouxe, olha, um prazer a mais para fazer a ingestão do ômega. Então, a nossa fórmula, nessa nova fórmula, na antiga fórmula, só tinha o óleo de peixe, que era com o DHA e o EPA. Nessa nova fórmula, a Forever Living, ela colocou o óleo de lula. Ele contém 33% a mais de DHA. Então, nós vamos ter mais benefícios do DHA, ok? Então, ele vai ter muito mais benefícios do DHA, que é através do óleo de lula, Às vezes as pessoas me perguntam o que é calamari, porque na fórmula está escrita calamari. Calamari é lula, tá? É o nome em inglês da lula. E vamos saber mais sobre esse molúsculo, né? E o ômega 3 que ele nos traz de benefício. Por que ele foi escolhido? Por que foi a lula que foi escolhida também, junto com óleo de peixe? Ok? Então, o óleo de lula, tá? E o óleo de peixe, ele vai trazer esses benefícios que eu falei para vocês na articulação, benefício do cérebro, na visão, porque nós precisamos de ômega aqui para poder enxergar melhor, tá? No coração. Então, todos esses benefícios eu já falei. E já falei também que um não substitui o outro. Eles andam junto, o DHA e o EPA, eles têm que andar junto, porque cada um vai exercer sua função de prevenção dentro do nosso organismo. Ok? O óleo de lula é considerado uma fonte de ômega 3 que contém DHA e EPA. Isso já foi dito. Olha que coisa interessante. A Forever Living, ela é muito preocupada também com o meio ambiente, tá? Uma vez nós estávamos na África e uma das coisas que o senhor Rex Moon
ele falou foi o seguinte, ele falou que ele, antes de dormir, ele fazia muita oração, porque o que ele mais tinha medo era de catástrofe, né? Terremoto, e uma das preocupações que ele tinha era da devastação, tá? O desmatamento, a caça ilegal de animais. Então, assim, ele tinha muita preocupação com isso. Então, a Forever Living, na sua essência, tá? Como empresa e como pensando também no meio ambiente, ele escolheu a lula, por quê? Porque o ciclo de vida da lula é curto, tá? E o que faz com que este molúsculo se exponha menos aos metais pesados no oceano, prevenindo também a fonte de ômega 3 mais limpa para a gente. Então, ele se expõe menos ao metal pesado, porque o ciclo de vida dele é curto. Pode passar. E a reprodução dela é maior. Então, olha aí, ó, 90% da lula pescada é para alimentação e apenas 10% era para obtenção do ômega 3, diferente do peixe. O que faz do consumo desta fonte para suplementação uma escolha consciente que não afeta o nosso ecossistema, que é uma das preocupações da Forever Living. Se a gente continuasse só extraindo do peixe, o ciclo de vida do peixe, ele precisa, o ciclo dele é maior. Então, ele precisa mais tempo para poder estar pronto, para poder ter a extração desse óleo, né, do ômega. E a lula não. Então, 90% da lula é pescada para alimentação e apenas 10% é para a obtenção do ômega 3. Olha que legal. Então, isso ajuda a não afetar o nosso ecossistema, ok? Que é uma das preocupações maiores que a empresa tem. Ainda sobre a pesca, são utilizados ganchos e não redes. Então, você não devasta o ecossistema mais. O que evita, olha, a captura indevida de golfinhos e outras espécies. Gente, isso é muito importante. Não sei se vocês dão valor para isso, né? Ser parceira de uma empresa que tem esta preocupação, e não só a preocupação em venda, não só a preocupação em ganhos financeiros, a preocupação dela, da empresa, vai muito além do que só isso. Esse tipo de pesca também não compromete o solo oceânico e não abala os arrecifes de corais como outro tipo de pescas fazem. Olha que maravilha. Não sei vocês, mas eu tenho orgulho, gente, de fazer parte dessa empresa. Eu tenho orgulho de ter escolhido uma empresa que se preocupa, além da parte financeira, claro que é uma preocupação que ela tem que ter, óbvio, né? Ela se preocupa com o ecossistema. Ela se preocupa com o futuro, porque ela tá se preocupando com o ecossistema futuro dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. E não só entregar um produto de qualidade. Entregar um produto de qualidade, isso é primordial para a Forever Living. E eu tenho orgulho de ter escolhido essa empresa para eu consumir esses produtos e indicar esses produtos aos meus amigos. Ok? E a nova fórmula do nosso Aloe Sunscreen, ele vem sem aditivos, tá? Porque o que acontece com muitos protetores, já mudando aqui de assunto, só para dar essa mesma informação do ecossistema. Muito protetor solar tem aditivos que quando a gente entra na água, ele se prega nas barreiras de corais e isso vai matando. Então, o Aloe Sunscreen, o próximo, né, o que está vindo para o Brasil, ele é livre disso. Então, ele não afeta as barreiras de corais. Então, a Forever, ela continua se renovando, tá? Se reinventando e estudando, porque existem pessoas para estudar, né, isso, e cientistas para estudar sobre isso, para poder diminuir o impacto ambiental. O consumo de óleo de lula não ameaça o ecossistema e a fonte mais alta de DHA, um tipo crítico e importante do ômega para a saúde em geral. É atribuído ao óleo de lula 33% a mais de DHA, ok?
Então, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar fazendo a ingestão, tá, de ômega, você vai estar fazendo, vai estar tendo, né, os benefícios verdadeiros que aquele ômega de qualidade pode te trazer. Esse aqui são as bibliografias, né, material que vocês podem estar dando uma olhada. Esse material que eu mostrei aqui para vocês, ele está disponível no site da Forever Living. Você vai lá na área de download, você vai ter esse material, você vai poder estar lendo sobre esse material. E aqui eu encerro minha manhã com vocês. Mas o que eu quero deixar, tá? O que eu quero deixar para vocês aqui nesse treinamento, porque a qualidade do nosso ômega nós sabemos, isso é indiscutível. Porque só não conhece a qualidade desse ômega o FBO que não faz o consumo dele. Aí você não conhece realmente. Porque uma das formas, um dos pilares para ser bem sucedido dentro do network marketing é usar. Você usa, você tem o benefício, aí através dos seus benefícios que você tem, você consegue compartilhar esses benefícios. Ninguém vende produto, a gente compartilha benefícios. Não é assim? E uma dica que eu dou para vocês. Às vezes as pessoas, tem alguns FBOs que eles falam assim, eu não consigo vender tal produto. Eu não consigo vender tal produto. Realmente, vender você não vai. Agora, se você começar a usar o produto, sentir no seu organismo os benefícios dele, você vai conseguir compartilhar esse benefício. Quando você deixa de ser, não é vendedor, tá? Porque todos nós somos, a gente vende nossa imagem, a gente vende, né? Tudo. Mas quando você passa a compartilhar, aquela outra pessoa, ela passa a ser importante. O problema daquela pessoa passa a ser importante e ela deixa de olhar para um frasco de ômega 3 como cifrão. Então, ela deixa de olhar quando você vai falar para ela, é aquele cara que só quer me vender aquele produto. Tá? Que nós já fomos clientes, nós somos clientes e quando a gente, um fornecedor de qualquer outra empresa, eles tratam a gente como cliente e a gente já identifica isso nele, a gente já não quer comprar. Então, um dos pilares da Forever Living, tá? De um network é usar. Se você decidiu ser um network, a primeira coisa que você tem que fazer é usar. Então, como é que você vai conseguir compartilhar os benefícios do ômega? Além de assistir esse treinamento, você precisa usar. Você precisa sentir o que o ômega faz em você. O melhor momento de fazer ingestão do ômega, para mim, Silvia, é à noite. De repente, para você é de manhã. Olha que experiência. São trocas de experiência. Então, quando você usa, você tem como compartilhar experiência, trocar experiências, né? Levar soluções, porque é isso que um produto faz, e é isso que quando a gente usa e a gente compartilha, a gente leva para as pessoas, solução para resolver algo. E eu não sei, né, qual é esse algo que essa pessoa está precisando. Por isso, eu preciso fazer o uso desse produto. Então, aqui a gente finaliza nossa manhã maravilhosa de sábado. Foi um prazer estar com vocês. Mostre para os seus clientes, tá? Mostre para você também. Comece a ser mais crítico com tudo que você vai consumir. Você começa a ler rótulo. Isso é de extrema importância. Você ler o rótulo. Você saber avaliar o produto, porque assim você não vai olhar para o produto como cifrão. Você vai olhar para o produto como benefício. O que ele vai te trazer de benefício? Então, eu quero agradecer aí o Felipe. Quero agradecer todo mundo que está por trás, tá? Esse treinamento vai ficar gravado no canal oficial da Forever Living no YouTube, né? Onde nós estamos. Hoje vai ficar gravado no canal oficial. Vamos aumentar o nosso consumo de ômega. Ômega não tem essa história de que eu vou tomar 1, vou tomar 2, vou tomar 3. É suplementação. Tá? Quanto mais suplementação você vai trazer para o seu organismo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. E olha, Felipe, eu quero ser convidado mais vezes, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês.